que o livro traz, né? O primeiro texto que o livro traz. É, que não é um texto muito levezinho, não, né? Eu sei que vocês são muito bons, então não é problema para vocês, mas não é um texto assim pequenininho, né? Mas vamos lá, nós somos bravos, somos inteligentes, somos danados e vamos enfrentar esse texto hoje, tá? Eu vou facilitar a vida de vocês. Eu meio que já coloquei. Claro que eu não vou mostrar a tradução para vocês. Eu vou perguntando para vocês e ao longo vocês vão me dizendo o que é que vocês sabem, o que vocês não souberem eu vou complementando. Que nada, Cícero Gonçalves, você não é burro não. A gente não é burro não, a gente é muito inteligente. Tantos são inteligentes que estão aqui hoje na aula, né? Tá bom? Esqueçam essa palavra burro. Ela não combina com vocês não, tá? Tenho certeza. Bom, eu vou ensinar uma palavra aqui para vocês que vocês podem usar bastante, que é smart. Smart. Você vai dizer, teacher, eu sou smart, eu sou esperto, sou inteligente. Tá bom? Bom, gente, vamos lá. Então, desculpa, hoje estou com um pigarro triste, então vou ficar fazendo esse barulho chato toda hora. Vamos lá. Bom, então, take your books, okay? And open your books on page 11. Open your books on page 11. 11. Okay? Understand? Entendem? Or no? É obrigatório usar o livro, professor? Yes, we use the book. Nós temos que seguir o livro, é a ordem da Secretaria de Educação. Eu não posso Ok, vou fugir muito, pegar ali. não posso fugir do livro, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Então todos, gente, só uma dica. Quando vocês forem começar a aula de inglês, vocês já separam o livro de inglês do lado. Eu sei que vocês têm outras aulas antes, né? Mas já bota os livros todos que vocês têm aula na sequência, para não ter que procurar às vezes, aí você perde tempo, o professor fala uma coisa enquanto você sai, você, né? Boa tarde. Boa tarde, good afternoon. Bom, então vamos nessa, meus amigos. Bom, antes de entrar no texto, enquanto vocês pegam o texto, alguns, eu quero falar sobre uma coisinha. Deixa eu só compartilhar aqui, peraí. Sobre inglês, algumas vantagens do inglês. Por exemplo, vocês estão vendo o slide aí, gente? Ou eu tirei da tela aí de vocês? Ainda tá, né? Eu tô vendo. Pronto, que eu tinha fechado aqui, mas não afetou não. Que bom. Bom, então deixa eu avançar aqui. Peraí. Pronto, aqui. Aqui eu trouxe algumas imagens, né? I brought some images de tradutores e intérpretes. Professor, página 11, viu, Cícero? Página 11, 11. O que é que nossa aula tem a ver com tradutores e intérpretes? Ela tem tudo a ver. Tudo a ver. Não é à toa que a gente vai agora estudar um texto. Nós não vamos só traduzir um texto, nós vamos entender um texto, né? Entender como é que as palavras se organizam, o que é que elas significam, por que é que no português é de um jeito e em inglês às vezes eles escrevem de outra forma, completamente diferente, usando palavras diferentes que não tem nada a ver com o que a gente quer dizer, né? Mas faz sentido no final das contas. Então, essa é a página 11, 11, tá? Ok. A página do texto. Bom, e aí, gente, nós temos algumas profissões que dependem exclusivamente do inglês. Claro que se você sabe falar inglês, pelo menos o básico, né, você não vai ser negado nunca em nenhum emprego, né? Porque se você vai trabalhar no hotel, eles querem pessoas que falam idioma. Se você vai trabalhar no escritório, no Brasil, poucas pessoas falam outras línguas, poucas pessoas, né? Então, se vocês falam o básico, pelo menos para iniciar, né, isso já é uma grande vantagem. Ninguém vai negar o currículo de vocês se vocês falam um inglês ou um espanhol da vida, né? Ou outra língua importante também, né? Então pensem nisso. Quando vocês forem estudar inglês, não estudem inglês só, eu tenho que cumprir a nota de inglês para terminar o ano e passar e acabou-se. Não. Pensa nisso não, que isso aí não tem futuro não. Isso aí não resolve nada, não serve para nada, nem para mim nem para vocês. Tem que pensar o seguinte: eu quero ter um emprego bom, né? Eu quero ter uma profissão boa, ganhar bem, mesmo que eu trabalhe muito, mas se eu ganhar bem, vale a pena, né? Para ter uma casa grande, uma casa boa, né? Para ter um carro confortável, uma moto confortável, poder viajar quando vocês estiverem de férias,
levar a família, poder ir no supermercado e fazer uma feira bem grande. Quem não quer fazer isso, né? Chegar no supermercado, entregar assim o cartão ao pai, à mãe, né? A quem for que vocês gostam, e dizer assim, vá, compra aí, à vontade. Sem medo de chegar na hora e ter que tirar uma coisa. Quem nunca, né? Quem nunca chegou no caixa, às vezes tem que tirar as coisas no final. Isso é chato, não é não? Vocês já passaram por isso? Eu já passei muito. Alguém já teve que tirar a compra do caixa? É muito chato. Porque você quer levar Já. as coisas, né? Então, Eu gente, já. pensem nisso. Quando vocês acharem que algo é difícil, que algo. Pensa nisso. Bota um foco. Anota um papelzinho. Tem aqui na minha frente, tem um monte de papelzinho nas minhas paredes. São meus objetivos. Eu quero chegar aonde? Quanto tempo eu quero levar para chegar nisso? E aí eu vou conseguindo aos pouquinhos, né? Com muita luta. Já comprei meu carro, agora eu quero juntar o dinheiro para futuramente comprar minha casa. Daí de pouquinho a gente vai conseguindo as coisas. Né? Enfim. Ah, mas o senhor já trabalha e tal. É, mas para trabalhar eu tive que estudar inglês igual vocês aí no colégio, do zero, sem saber nada. Aprendi inglês, depois o inglês me ajudou a passar no vestibular, que agora é o Enem, né? E hoje eu tenho minha profissão. Então, fechou o ciclo, que é exatamente o que eu quero que aconteça com vocês também. Que vocês estudem, nunca parem de estudar, gente. Independente da área que vocês querem. Nenhum emprego sem estudo hoje compensa. Não compensa. Vocês vão ganhar mixaria, vocês vão ser explorados, as pessoas exploram a gente mesmo, na cara de pau. E elas ainda dizem assim, você não quer não? Tem gente na fila que quer. Ah, professor, mas a gente é criança, adolescente, a gente não está trabalhando ainda não. Mas vocês vão trabalhar, logo logo. Tenho certeza que vocês querem dar um conforto para os pais de vocês, para vocês mesmos, para o namorado, para a namorada, a futura mulher, para os filhos, né? Quem for, não é verdade? Então, conselho de amigo. Não estou só querendo convencer vocês, não. Eu já passei por isso, eu sei como é. Então, quero que vocês tenham isso também, tá bom? Então, vamos lá. O que é que eu quero dizer com esses benditos tradutores e intérpretes? Que com o inglês você pode ter pelo menos 3 profissões básicas. Ser professor de inglês, que muita gente reclama que é ruim, mas não é tão ruim assim. Se você estuda bem, por exemplo, eu entrei na prefeitura, né? Com esse concurso, a gente, professor de inglês, vai ganhar em média 3.200 e blá blá blá. Ah, professor, não é muito. Mas calma, o professor ele ainda ganha 40% de incentivo por estar em sala de aula, questão de gastar a voz e tudo. Então, o salário vai lá para 4 mil e blá blá blá. Né? Eu não acho que seja ruim para a cidade de Juazeiro, para trabalhar como professor de inglês. Eu gosto, né? Enfim, eu não tenho trabalho com vocês. A gente conversa, a gente se diverte, a gente aprende juntos. É um trabalho legal falar com vocês, encontrar vocês. É divertido muitas vezes, né? Enfim. Mas indo para a parte de tradutores, né? Vocês sabiam que tradutores, tanto de obras escritas, de livros, de artigos, de traduções, né? Podem ganhar. Eu tinha anotado aqui porque eu fiquei assustado. Eu acho que eu vou ser tradutor também. Eles podem ganhar de 2.000 a 15 mil reais. Vocês já pensaram vocês ganhando 15 mil reais? O que é que vocês fariam, hein? Alguém chuta aí, o que é que vocês fariam com o primeiro salário de 15 mil reais? Compraria um Compraria uma PlayStation casa. Uma casa, o outro, você falou o quê? O outro ia falar, eu interrompi. PlayStation 5, ó. Né? É bom demais, né? Não? Então, gente, comece a valorizar o inglês, viu? Comece a estudar todas as matérias, porque, claro, para passar no Enem e ter uma profissão boa, você precisa de todas as matérias, tá? Mas o inglês, ele vai dar essa oportunidade de você ser ou professor, né? E professor de universidade, gente, ainda ganha muito mais. Se você trabalhar na universidade, você ganha 10 mil, 12 mil e vai subindo, todo ano vai aumentando, tá? No mínimo 10 mil, 12 mil. Enfim, é muito bom. Vale a pena estudar, tá? Então sejam adultos, não sejam adolescentes nesse aspecto não, sejam adultos. Cabeça para frente, não vou perder tempo não, vou estudar. Tem colega puxando assunto, conversando, não, peraí, que eu estou aqui de olho no professor, na professora, eu quero aprender, tá? Não percam tempo. Não deixem para estudar para o Enem quando ele chegar lá no último mês do terceiro ano do ensino médio, não. Vocês estão no começo, então cheguem no ensino médio já bombando, como se diz. Tá bom? Então, ó, o tradutor pode trabalhar em casa, lá no computador, só traduzindo os livros. O cara manda um livro para você e diz, ó, eu lhe dou 6 meses para você traduzir esse livro. Você vai trabalhar dentro daquele prazo tranquilo. Todo dia traduz um pouquinho, de leve. E o tradutor simultâneo, o intérprete, que eu acho que é o que eu acho mais bonito, que é aquele que vai para os palcos e traduz as palestras em inglês, né? É muito massa, né? Ou então na ONU, ele tem uma cabinezinha só para ele ali, ó, com microfone.
E quando os presidentes do mundo todo estão falando ali, vocês acham que aquele povo da Inglaterra, da Alemanha, Suíça, Coreia, Japão, Tailândia, eles entendem tudo? Não. Porque cada presidente, alguns falam inglês, porque já sabem, outros, como o presidente do Brasil, fala só português mesmo, então ele vai falar português. Então, tem um tradutor ali. Para cada língua de cada país, gente, tem um tradutor. Então, se tem 100 presidentes de 100 países diferentes ali, então tem 100 tradutores, cada um numa cabinezinha como essa, traduzindo a língua daquele país para aquele presidente, né? Traduzindo o português aqui para o Bolsonaro, traduzindo o espanhol para o presidente lá da Espanha, o russo para o presidente lá da Rússia, e aí vai. Tá? Então, se dediquem. Vale muito a pena estudar. Bom, vamos agora estudar, né? Então vamos nessa. A gente tem esse texto aí, né? Eu quebrei ele em partes, em parágrafos, para a gente ir lendo pouco a pouco, mas resumidamente ele fala de jovens que moram em diferentes cidades, que é o Rio de Janeiro, a outra cidade eu acho que é Joanesburgo, se eu não me engano, é na Alemanha, se eu não me engano, Londres, na Inglaterra, e Nova York, nos Estados Unidos. Então vamos ver o que eles falam, mas eu quero que vocês traduzam para mim, vocês me ajudem, tá? E eu vou ajudando vocês. Vamos lá, o Luiz falou que comprava um barco. Eita, Luiz, eu também queria um, viu? Ó, muito massa, aquelas lanchas que você entra dentro, dorme dentro, tem uma casinha, né, montada ali. Tu é doido, é bom demais. Bom, vamos sonhar, né? E vamos chegar lá, não tá longe não. Bom, gente, aqui eu tenho Cities Debate. Cities Debate. Alguém tem alguma ideia de que significa cities? City. Cidadão. City. O que é city? Cidade. Cidade, isso. Cities aqui é porque está no plural, ele troca o Y por IS, né? Então fica cities, cidades, tá? E debate. Debate lembra o quê? Muito fácil. Debate. Debate. Então, debate de cidades, debate entre cidades, a gente deduz mais ou menos a tradução. Nunca é perfeita, tá, gente? Não se preocupe. Ai, meu Deus, as palavras têm que ser igual. Não. Às vezes, uma palavra em inglês corresponde a 3 em português, ou vice-versa. O importante é que, quando você vai traduzir algo, a pessoa que está no outro lado, do outro país, ela entenda como se fosse na língua dela. Então, não importa ser tradução perfeitinha, não. O importante é que o sentido seja igual, seja, faça sentido no país dela, tá bom? Por exemplo, quando eu digo assim, ó, de nada. Como é de nada em inglês? Quem lembra? Alguém lembra? You're welcome. Isso! You're welcome. Olha só, you're welcome é a redução de you are welcome. Que se eu for traduzir palavra por palavra, seria assim, ó, você é bem-vindo, mas não é isso. Significa de nada. Então é isso que eu quero dizer. Às vezes, as palavras elas não correspondem na tradução. Quando isso acontece, nós dizemos que são expressões. Expressões idiomáticas. Não dá para traduzir palavra por palavra. Você entende que aquele bloco de palavras significa isso na sua língua. E pronto, morreu aí. Não precisa ir atrás de mais outro sentido. Muito bem. Teenagers. O que são teenagers? Adolescente. Isso, exatamente. Em inglês, eles também têm uma palavra para adolescente que é mais parecido com o português. Então você pode dizer teenager ou adolescent. Adolescent. Mas eles preferem teenager. É mais inglês para eles, tá? As duas são em inglês, mas teenager é mais popular. Talk. Talk. Falar. Falar e mais especificamente conversar. Porque falar seria mais speak, mas aquela coisa, você pode traduzir como se fosse falar, não tem problema. London. Londres. Londres é o nome da cidade de Londres. New York. Nova York. Nova York. Nova York. Joanesburgo seria Johannesburg, né? Não tem muita diferença. E Rio. 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 De Janeiro. Eu. Lembrem que a letra R em inglês nunca é ra, ré, ri, ro, ru. É ra, ré, ri, ro, ru. Então, Rio. Tá bom? Rio. Excelente. Tradutores, vocês são craques. Tem talento, tem talento. Então, Por que não tem Janeiro aí, ó? Rio de Janeiro. por que não Aqui tem é- Rio de Janeiro? Uhum. Pergunta. Interesting question. Pergunta interessante. Porque o Rio é uma cidade tão conhecida no mundo todo que as pessoas já chamam só por Rio mesmo. Rio de Janeiro, Rio. As pessoas já sabem.
tá? Eles associam. Só isso mesmo, muito popular. Cidades mais conhecidas, acho que mais do que São Paulo até, no mundo aí fora, tá bom? Muito bem, galera, agora vamos lá, palavra por palavra, meus tradutores aí que vão ganhar 15 mil reais por mês e vão mandar R$ 1.000 pro teacher assim, né? De agradecimento. Ei. Se esquecer, eu mato, viu? Vamos lá. Brincadeira. Children. Alguém sabe o que é children? Criança. Criança, quase. Plural. Criança. Crianças. Por que criança, gente? Vai só até o D, tá? Child. Children é o plural. É irregular, por isso que não tem S, é diferente. Crianças, are. O que é que são are? E Pode ser o quê? Não entendi. São. Are. Isso, são, ou às vezes é. Isso, são ou é. A. Ou estão também. A. Uma. Isso, um ou uma, exatamente, né? Um ou uma. Vamos lá. Kind. O que é kind? Crianças são um. Kind é a mesma coisa de type. É type. É mais parecido. Tipo, tá? Tipo. Então, as que vocês não sabem, anota aí no caderno. Faz uma colunazinha assim, ó. Kind significa É gentil, professor. Oi? Professor, É gentil. Pode ser gentil em outra situação. Posso dizer, you are kind, você é tão gentil. Mas aqui ele está significando tipo. Igual aqui no chat, ó. Type. professor, nesse caso aí, o senhor vai colocar esse slide lá no grupo também? Porque se Vou. fosse o caso, a pessoa nem precisava ir copiando, que a pessoa depois só olhava nos slides. Pronto, mas eu acho que é interessante você ir copiando, não para copiar em si, mas como estratégia de aprender. Eu digo para você que quando eu estudo Entendi. copiando, sabe? É mais para você forçar o cérebro a memorizar. Você está vendo e está copiando, são dois estímulos, não é só um. Porque se eu mando para você, eu posso mandar, eu vou mandar, tá? Mas se você só vê o textinho pronto, você não força o cérebro a gravar, entendeu? É mais uma estratégia para memorizar. Então, se você quiser copiar, eu acho que você aprende mais rápido. Mas se não quiser, eu mando no final, sem problema. Boa sugestão, ok? Então, gente, kind, como a colega falou, pode ser gentil. Né? Você é gentil, você é legal, mas nesse caso aqui é tipo. Então, crianças são um tipo of. O que é of? de, Uau! Indicator. indicado, Pode ser indicado, pode ser indicador, né? Vamos ver. Species. especial, Parece especial, né? Mas não. Aqui é espécie. Porque especial teria que ter um L em inglês também, tá bom, meu amigo? Então, indicator species. Então vamos inverter, em inglês, ó. Espécie indicadora. Então ele está dizendo que as crianças são um tipo de espécie indicadora, ou seja, elas indicam alguma coisa para a gente. Vamos ver o que. Tá? Então, isso que a gente está fazendo aqui, gente, é o que vocês vão fazer na prova do Enem. Na prova do Enem, eles vão colocar textos em inglês, tudo em inglês. Alguns alunos dizem, professor, a tarefa é em inglês. É em inglês, porque a gente está estudando inglês, né? Então temos que aprender inglês. Porque no Enem não tem essa de português, não, é inglês. Texto em inglês, opções para você marcar em inglês. Então tem que aprender as palavras, né? Não tem jeito. Vamos lá. Então vamos lá. If. Alguém sabe? O if. Se vocês não responderem logo, eu vou passar. Nós. Não, o nós é a próxima. Mas o if, alguém sabe? Só por questão de tempo eu vou avançando, então. O if significa se. Olha, anota essa palavra aí. Essa palavra aí é muito usada em inglês. Que são as condições. Se você falar isso, eu respondo aquilo. Se eu estudar, eu vou ter um bom emprego. É o se, tá bom? É uma condição. Se nós, como a colega falou, can. Esse é muito usado, gente. Tem que saber. Vamos lá. Se não souber, eu ajudo. Posso? É o verbo poder. Isso, aí você pode conjugar. Se nós, como é que eu conjugo? Se nós podemos build. Construir? Construir. Uau, chega a arrepiar agora. Povo inteligente.
A, ó, tá se repetindo, ó. Quem anotou aí já vai lembrar. A, o que é A? Ou uma. Né? Então, se nós podemos construir successful, lembra o quê? Successful. Sucesso. Sucesso, bem-sucedido, exatamente, né? Se nós podemos construir. Só que sucesso aí tá estranho. Vamos inverter com a próxima palavra. Sucessos. Não, sucesso com a próxima palavra depois de sucesso. Cidade. Cidade. Isso, vamos ver como é que a gente pode tentar traduzir aqui. Então aqui, se nós podemos ou pudermos construir uma cidade, né? Aqui está certinha, cidade bem-sucedida, né? Porque se você coloca cidade de sucesso, não faz sentido. Então, aquela coisa, a gente tem que Fica adaptar, estranho. né? Fica estranho. Então, você tem que procurar seu próprio sentido. Eu acho que ele quer dizer que na minha língua seria assim, uma cidade bem-sucedida, uma cidade de sucesso, né? For. Para. Para, gente, só fazendo o link. Anota aí o for é para e o to também é para. Então, sempre que aparecer to ou for, geralmente vai ser para, tá bom? Então elas se repetem muito também, preposições. Então vamos lá, tô gostando de ver aqui. Cadê, meu Deus? Eu fiz um monte de marcação e não está aparecendo a tradução aqui. Bem-sucedida cidade para. Então é isso. Se nós pudermos construir uma cidade bem-sucedida, com uma setinha aqui, né? Para quem? Para Criança. as Crianças. crianças. Olha aí as palavras se repetindo, tá vendo? Para as crianças. Aqui de novo, repetindo. Nós. Nós. Gente, essas marcas coloridas aqui, elas vão indicar para vocês os tempos verbais. Se é presente, passado, futuro, tá? Então anotem aí, o will, ele sempre indica futuro. Ele não tem significado. Em inglês, ele vai servir só para dizer, ó, tudo que vier depois daqui vai estar no futuro. A próxima frase vai estar no futuro. Ou o próximo verbo, a ação, tá bom? Não esqueçam, will, futuro. Então vamos lá. Have. O que significa have? Ter. Ter. Então, como é que eu digo nós ter no futuro? Como é que vocês conjugariam? Teremos. Nós teremos ou nós vamos ter, os dois estão corretos. Sim. Uau. Nós, aqui é apenas marca de futuro, teremos. Olha o adjetivo. Um ou uma, né? Isso. Aí tem uma successful city. O que é que ele quer dizer? Sucesso. Cidade de sucesso. Isso. Então, traduzindo tudo. Uma cidade de sucesso. Isso, se nós pudermos construir uma cidade bem-sucedida para as crianças ou filhos, nós teremos uma cidade de sucesso, uma cidade bem-sucedida. Uau, gente, perfeito. Vamos lá, para ganhar tempo. For, de novo, ó, palavra importante. Para all, all. Todas. Tudo, todos, sim. People, Pessoas. pessoas. Como é que eu traduzo? For all people. Para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Uau, gente, vocês são bons. Para todo mundo, para todas as pessoas. E aí nós temos o verbo say. O que significa o verbo say? Diz. Falar. O verbo dizer. Dizer. Mesma coisa, né? A gente pode traduzir como falar, mas ele originalmente quer dizer dizer, tá? Muito bem. Quando ele tem esse Szinho no final, geralmente é ele ou ela diz. Ele ou ela diz, tá? Porque as outras pessoas não têm S no final. Então vamos lá, para todas as pessoas, diz Henrique, ó, como eu estou certo, é ele. Diz ele, ou diz Henrique eita, espanhol é difícil para mim. Penhalosa, né? Quem estuda espanhol aí, me ajuda. Penalosa. Henrique Penalosa, né? Coisa bem chique. Muito bem. Ok, former, alguém consegue deduzir pela Forma. Former. Antigo ou antigo. Gente, uma dica. Sempre que uma palavra terminar, quer dizer, quase sempre, né? Que uma palavra terminar em ER, ela está indicando algum tipo de ocupação, algum tipo de profissão. Por exemplo, ó, só um exemplo extra. Eu tenho aqui o verbo teach, que é o verbo ensinar. Eita, escrevi errado. Teach, ensinar. Mas se eu coloco, ó, o sufixo, o final, ER, eu transformo numa profissão. Então isso acontece com outras palavras como aqui, ó. Form é formar. Mas se eu coloco R no final, vira um formador, né? Tá? Então aqui, vamos lá. O formador, o mayor, é uma palavra muito importante. Significa... Quem sabe? Perfeito. Prefeito. Porque corta, às vezes eu não escuto vocês falando. Isso.
é um prefeito. Nesse caso, não vai ser former no sentido de formador, pode ser também. Mas quando former vem junto com mayor, quer dizer ex-prefeito. Tá? Por exemplo, former president, ex-presidente. Tá? Muito bem. Of. De De onde? Bogotá. De Bogotá, é um lugar, né? E aí ele diz credited. Eita, já mostrei, mas foi sem querer. Né? Aqui, gente, nós temos outra marca. Lembra que essa verde aqui, o will, é marca de futuro, né? No passado, quando tiver final ed, é marca de passado. Tá? Então, qualquer verbo que tiver com ed no final, vocês sabem que ele está conjugado no passado. Então, se você sabe que é creditar o verbo, né, então aí vai estar creditado, foi creditado, né, ou era creditado. Sim. Creditado, de dar crédito, né? With. Com. Ai, Com. Tá? Esse só tem um significado. Professor, Com. Diga. esse Botoga aí, fala aí, repete aí, por favor, que deu Ah, uma travada aqui. Bogotá. Não, Bogotá é só o nome de uma cidade. Tá? Bogotá. Ah, tá. É um Tá lugar. bom. Tá? Ele é o ex-prefeito de Bogotá. Muito bem. Ele creditado com. Né, alguém deu crédito a ele por ele fazer alguma coisa. Creditado com. O que foi que ele fez em Bogotá? Transforming. Transformação. Isso, pode ser transformação, mas outra dica. Qualquer palavra que terminar em ing, quer dizer, quase todas, nem sempre, né? Ele vai ser mais ou menos o nosso ando, endo, indo. Por exemplo, quando você quer dizer uma coisa agora, nesse exato momento. Ah, eu estou falando agora. Eu estou estudando. Não é falar, não é estudar. Eu estou estudando. Esse ando é o ing em inglês. Entendido? Então ele estava transformando his. De sua. Sua no sentido de dele, né? Sua no sentido de dele. Isso estava transformando sua o quê? Repetido, ó. Cidade. Sua cidade. Ele estava transformando sua cidade ou a cidade dele. Excelente, galera. Vocês são muito craques. Experts. Bom, vamos lá. Não vão tomar meu emprego não, viu? Pelo amor de Deus, eu preciso dele. Vou comprar minha casa. Tá bom, professor. Vamos lá. The. a, A. Ó, Isso pode ser o, a, os, as, né? Guardian. Lembra o quê? Guardião. Lembra Guardião. Mas nesse caso, gente, eu vou logo dizendo para vocês que é o nome de um jornal, The Guardian. É um jornal internacional, tá bom? Mas pode ser Guardião, que é o nome do jornal, o Guardião, sim. The Guardian Talks. Que talks? Fala. Fala. Por que tá com um Szinho no final? falas. Porque provavelmente ele está falando ele ou ela. O jornal é ele. Ele fala, tá? Quando não é nem ele nem ela, aí ele não usa S no final, tá bom? Regrinha importante para o Enem. Não esqueçam disso. Vamos lá. Então, The Guardian Talks, o jornal fala, discute, conversa to young people. E aí? Com pessoas jovens. Ao jovem. Isso, com pessoas jovens. Young quer dizer jovem, juventude, tá bom? Então o jornal ele fala, ele conversa, ele discute com os povos jovens, as pessoas jovens. Around. Pelo mundo. Pelo mundo, ou ao redor do mundo, ou em volta do mundo, tá? Essa preposição around é muito importante. Então pode ser em volta ou ao redor. Ao redor, tá? Muito bem. The world, que o amigo falou aí, né? Ao redor do mundo. Professor, mas cadê o do? É aquela coisa, não tem o do. Ele falou ao redor o mundo. Então a gente deduz e complementa. Porque o inglês, gente, é uma língua muito. Me perdoem os americanos e os ingleses, mas o inglês, em relação a palavras, quantidade de vocabulário, eles são muito pobres. Eles têm poucas palavras. Então eles têm que inventar palavra com o que eles já têm. Por exemplo, ó, tem a palavra boy, que é garoto, tem a palavra friend, que é amigo ou amiga, e aí quando eles juntam boy mais friend, vira namorado, né? E a mesma coisa com girl. Girl é garota, friend é amiga, girlfriend vira namorada. Ixi, tô ruim de escrever hoje, viu? Errando tudo.
Olha só, então eles juntam muito duas palavras para criar uma terceira. Nós não, no português nós temos uma palavra para cada coisa. Por isso que o português é tão difícil. Para eles traduzirem um texto de português, eles têm 5 vezes mais trabalho do que nós temos eles, porque as palavras deles se repetem mais. Mas vamos em frente, deixa de conversa, professor. Então, The Guardian talks to young people. O jornal fala com pessoas jovens. Eu sei que aqui é jovens porque people é plural. Alguém sabe o singular de people? Pessoa? Pessoas. Pessoas. Person. Person. Escrevi aí no chat. Person. Person é pessoa e people são pessoas, povos, plural. Tá? Muito bem. Around the world, ao redor do mundo, ou em volta do mundo. About. Essa também se repete demais. Sobre. Isso, o about quer dizer sobre, a respeito de. Sobre ou a respeito de. Às vezes, em outros contextos, você usa about no sentido de mais ou menos. Você gosta de inglês? Professor, eu gosto. Quantas horas de inglês você estuda? Eu estudo mais ou menos 6 horas. About 6 hours. Tá? No sentido de quantidade, mais ou menos. Ok. Mas aqui é sobre. Ele está falando sobre algo. How? How? Como? Isso. Então, né, ele conversa com os jovens ao redor do mundo sobre como they. Nós. Eles ou elas, né? Como eles rate. Gente, essa palavra, não sei se vocês observaram, sempre que vocês instalam um aplicativo no celular, no final aparece 5 estrelinhas. Aí diz assim, rate. Já perceberam? Para você Já. avaliar. Então, esse verbo rate é avaliar. Vocês vão ver. Quando vocês instalam um aplicativo no celular, eles aparecem 5 estrelinhas para vocês botarem se o aplicativo é bom ou é ruim. Aí tem abaixo, rate. Observem depois. Tá? É avaliar. Você dá uma nota. Bom, então, como eles avaliam their home city? O que é their? Seus. Seus, no sentido de deles ou delas, né? Home cities. E o que é home cities? Vamos inverter. Ou não sei, vocês quem sabem. O que é home? Casa. Casa ou lar, exatamente. E cities, lembram lá do começo? Cidade. Isso, então a gente entende o que? Ele está falando das cidades lá. Como assim cidade lá? Então seria cidade natal, a cidade de origem, onde a pessoa nasceu, tá? Então é um joguinho meio de quebra-cabeça, né? A cidade natal, a sua cidade de origem. Mas vocês foram craques agora. Vamos lá, ele mostra a figura do brasileiro lá, o Michel Silva, 19 anos, from Rio, né? Do Rio de Janeiro. Vamos lá. Ele diz assim, our home cities. O que é que ele está dizendo? Essa é Eu minha moro no cidade. Rio de Janeiro. Não. Essa é minha cidade, professor. Não é minha. Não é minha. É outra palavra, outro possessivo. Essa é nossa cidade. Nossa, gente. Então anotem aí. Quem não sabe, our é sempre nosso e nossa. Nossas cidades natal. Home city, a cidade onde você nasceu, tá? Então, professor, agora pronto, eu decorei. Quando eu quiser dizer, eu... Professor, anota aí, por favor. Oi? Sim. Anota aí, por favor, o significado de walk. Our significa nosso e nossa. Ou plural também, tá? Aí, ó. Nosso, nossos, nossa, nossas. Então, home city significa cidade natal, a cidade onde nasceu. Vamos em frente. Agora é com vocês. Bom, aí vamos falar de Mike agora. De Michael, Michel, né? Em inglês. Aí ele tem aqui Rocinha. O que é Rocinha? Vocês têm alguma ideia? Da favela. É o nome da favela, então não traduz, tá? Não vai procurar nome para traduzir, não. Rocinha is... E aí? É ou está, mas no caso aí é a. Uma. Very. Uma grande favela. Não é exatamente grande, é quantidade. Maior. Muito bom. Muito bom. Good é bom ou boa, né? Então, Rocinha é um lugar muito bom, né? Favela, né? Favela é favela, não tem jeito. To live. Alguém sabe o que é o verbo to live?
Viver. Vida. Pode ser viver ou morar. Sim, eu vivo em Juazeiro, eu moro em Juazeiro. Sim, né? Ah, professor, mas aí o senhor traduziu para. Às vezes o to ele significa para, né, como eu falei, e às vezes ele é só parte do verbo. É só viver. Para viver ou para morar. Sim. In. Alguém lembra o que significa a preposição in? Em? Em, mas em que sentido? Em dentro, próximo ou em cima de algo? Em cima. Quase. Próximo? Dentro, tá? Dentro. Porque nós temos o on, aí já dica para vocês anotarem. O on também é em, mas é no sentido de em cima. E o at também é em, mas no sentido de perto, tá? Então é in, on, at, é o trio. Muito bem, vamos em frente. Então, ele diz assim, Rocinha é um lugar, é uma favela muito boa, se a gente traduzir de trás para frente aqui, é uma favela muito boa para morar dentro, para viver nela, né? A gente adapta. Quem são we? Nós. Nós, ou a gente, né? We don't. Não. Não. Need. Necessário. Isso, é o verbo necessitar ou precisar. Nós não precisamos, né? To go. Ir. Ir, tá? Into, deixa eu ver aqui. O into ele é similar ao in, mas ele dá a ideia de entrar em algum lugar, uma ideia de movimento, está entrando em algum lugar, né? Ir dentro. Opa, professor. Oi. Eu voltei aqui, é porque meu celular tinha desligado, aí eu liguei de novo. Ok, no problem. Ok, então nós não precisamos ir em ou dentro. Another. Outra. Neighbor. Outra vizinhança. Yes. Neighbor. Só neighbor até aqui significa vizinho. Mas quando você bota hood, significa vizinhança, tá? Então eles não precisam ir para outra favela. Tem tudo na favela deles. Dá para viver bem lá, né? E aí ele diz o que é que ele pode fazer? To buy. Para comprar um produto. Para comprar um produto. Eles não precisam sair da favela deles, da rocinha, não. Para comprar um produto. Eles conseguem fazer lá. Gente, aqui eu queria que vocês tivessem muita atenção. Eu vou até anotar aqui, porque é um verbo diferente aqui. São dois, na verdade, que é there is e there are. Bom, esse verbo there is e esse verbo there are, que eu coloquei no chat aí, são duas palavras, mas significam um verbo só. Eles significam três coisas. Há, tem ou existe. Sempre no sentido do que você quer dizer que possui alguma coisa. Por exemplo, Alisson, tem um celular aí no seu quarto? Que eu dou aula aqui do meu quarto, né? Eu digo, tem. There is, que é singular. Tem um celular aqui. Ou há um celular aqui. Ou existe um celular aqui. É a mesma coisa. Tá? There is. Se eu quero dizer no plural, Alisson, tem dois celulares aí? Eu digo, sim. There are two cell phones here. Né? Tem, existe ou há. Tá bom? Então, se você vê num texto, there is ou there are, é um desses três. Não tem nem para onde correr. Não vai traduzir separado, não, que se você for traduzir separado, o there vai significar lá, lá, tipo lá longe, e o is vai significar é. Lá é. Então não vai fazer sentido, é um bloco, tá? Então there is e there are, se estiver junto, existe, tem ou há. Vamos em frente. Então, there are 5 public schools. Existem Há 5 escolas públicas. Uau, exatamente. Há ou existe ou tem 5 escolas públicas. Community and private nurseries. Community and private. Comunitários, né, da comunidade, private. Privado. Então a gente entende que comunitário é algo meio público, de todo mundo, né? E privado é só se você pagar, né? Particular. Ok. E nursery? Alguém lembra o que é nursery?
O que é que pode significar? Não. Nurseries vem de... Posto de saúde. Não, meu amigo, quase. Nurseries vem de nurse. Nurse quer dizer enfermeiro ou enfermeira. Então, nurseries seria o lugar onde eles trabalham. Enfermarias. Hospital? Seria Maria? tipo de hospital, mas assim, um setor do hospital, a enfermaria, tá bom? Onde você é atendido quando precisa. Muito bem. Então vamos aqui. Bom, comunitárias e privadas ou particulares, como vocês falaram, enfermarias, né? Então, há 5 escolas públicas, né? E enfermarias privadas e comunitárias lá. There are, de novo, ó, olha como se repete aí. O que é que significa? Existem, há ou tem, thousands. O que é thousand? Milhares. Isso, thousand significa mil. Nesse caso, como está no plural, é milhares. Milhares of... De Loja. Isso, shop lembra shopping, né, no português. É. Então é lojas, milhares de lojas selling. Vendendo frutas frescas. Uau! Isso, o verbo sell é vender. Como está com ing, o colega falou aí, é vendendo, né? Vendendo fresh fruits, frutas frescas. E and vegetables, o que é isso? E vegetais. vegetais. E vegetais, né? Esses vegetais vocês também podem traduzir, porque o brasileiro não usa muito vegetais. Não diz, eu como vegetais. A gente diz o quê? Eu como verduras e legumes. Tá bom? Então, apesar de vegetais ser a palavra mais correta, a gente não usa muito. Então, a gente adapta para verduras e legumes. Perfeito, gente. Lindo, lindo, lindo mesmo. Eu vou até salvar essa aula que gostei mesmo de vocês. Bom, in addition, isso aqui, in addition, é uma expressão. Vou mostrar para vocês o que significa. É como se fosse assim, além do mais. Então, se vocês querem dizer além do mais, querem continuar falando, vocês dizem in addition. There are, olha como there are é importante. De novo, o que é que significa? Tem ou existem, né, no plural. Two. Duas. Large. Large. Grandes. Grandes. Isso. Supermercado. Supermarkets. And. E. E. An. É a mesma coisa do A, tá? An. Um ou uma, né? Exatamente. Um ou uma é a mesma coisa do A, tá? A diferença, dica de Enem, a diferença é que o A, lá do começo, ele vai vir sempre antes, podem anotar, ele vai vir sempre antes de palavras que começam com consoante, ou som de consoante. E o AN, o irmão gêmeo, quase gêmeo dele, vai vir antes de palavras que começam com vogal ou som de vogal. Entendido? Isso é importantíssimo, cai muito no Enem. Vamos lá, então, an appliance and electronics. Appliance é mais difícil, mas electronics, o que é que significa? Eletrônico. Eletrodoméstico. Isso, né? Então, appliance seriam utensílios, esses objetos que a gente compra que diz que é eletrodomésticos, né? Utensílios domésticos ou eletrodomésticos, tá? Appliance. Professor, o senhor não vai fazer a chamada, não? Vou, peraí, viu? Boa, bem Porque só lembrado. falta 3 minutos. Eita, meu Deus, passou rápido demais. Vamos fazer assim, peraí. Nesse minuto agora, só o nono D vai escrever o nome agora. Vai lá, gente, 1 minuto pro nono D. Nome completo e bota o número da sala aí do lado. Vai lá, nono D, todo mundo aí. Metralhadora, tá. Aí daqui a 1 minuto eu peço o nono E. Peraí, segura aí nono E. A aula com vocês é muito legal. Passa tão rápido que eu nem sinto. Ainda bem que vocês me falaram. Ai, deixa eu respirar que eu falo rápido demais. Tô nem acreditando que passou mesmo não, viu? Tá acabando mesmo. Pronto, todo mundo do nono D já terminou. Falta alguém? Vamos agora a galera toda do nono E. Nono E. Todo mundo é do nono E, metralhadora aí. Tá. Pronto, gente. Enquanto vocês terminam de escrever aí, eu vou só terminar essa frase pra gente fechar, tá? Só até a rocinha. Vamos ali, pra não ficar incompleto. Então... Professor, é quando a aula tá boa demais, aí a hora passa rápido, né? Vocês são bons demais, cara. Eu tava empolgado. Quando os alunos são bons, professor, se empolga, não quer parar não, né? Infelizmente tem que parar, mas vamos lá. Só fechar essa frase. Então, Appliance and Electronics Store. O que é store?
Loja. Loja. Então tem duas palavras aí que pode ser loja. Vocês lembram quais são? É store e Shop. shop. Shopping. Shop ou shops. Exatamente. Então a última. There is. Olha o testando vocês agora. There is. O que é there is? Singular. Ele. There is. Existem? Existe. Singular. Existe a ou tem shopping em Rocinha. Pra fechar. Shopping, gente, é uma palavra falsa, tá? Não é um shopping center, não. Para eles, shopping é o verbo comprar. Então, existe compras na Rocinha, tá bom? É isso, galera. Então, eu vou enviar até aqui onde a gente traduziu. Vai ter atividade hoje, professor? Vai. Daqui a uma meia hora eu posto para vocês, tá bom lá? Tá certo? Eu acho que eu já postei até. Isso. O link eu já postei. Eu vou mandar o slide inteiro, mas eu queria que vocês tentassem traduzir assim, só olhando. Aí quando você não soubesse, quando você for rodar o PDF, aí você vai vendo a resposta, mas tenta ir decifrando, tá? É um exercício interessante. Quem já escreveu o nome aí, gente, pode saindo. Thank you very much, adorei. Próxima aula eu quero ver vocês assim, ó. Bombom, viu? Bye, bye. Bye. Valeu. See you Thank you later. very much. See you later. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Good afternoon. Tchau, tchau. Valeu, Bye, teacher. Bye, my friends. Bye. Professor. Oi. É melhor assistir, tipo, filmes e séries para aprender a falar inglês? É bom ou é É ruim? uma boa alternativa, é ótimo. Mas você sempre o áudio em inglês, sempre, nunca em português, tá? Você pode até colocar a legenda em português, mas o áudio sempre em inglês. Excelente. Música, vídeo, eu adoro assistir filme, série em inglês. A gente vai aprendendo muita coisa. Viu? Mas assista sempre com um papelzinho do lado assim, porque quando você vê uma palavra, você anota, olha no dicionário, no celular, e aí vai aprendendo palavra por palavra, vai acumulando. Todo dia aprender 2, 3 já é muita coisa. Viu? Tchau aí, professor. Tchau, Boa meu sorte. amigo. Bye.